Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Tem investimento bilionário chegando no Flamengo e proposta por titular absoluto do time. Tudo isso e mais notícias do vídeo de hoje. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Fim da janela de transferências do meio do ano e os 20 clubes da Série A se reforçaram como puderam. Mais de 100 transações para garantir ou salvar a temporada. No caso de quem briga por títulos, a busca é por um novo patamar. O Flamengo, por exemplo, trouxe 4. Emerson Royal, Carrascal e os medalhões Saúl Ñíguez e Samuel Lino, a negociação mais cara da história do futebol brasileiro. Quando um clube gigantesco te faz uma proposta boa, é difícil você falar não. E hoje sim o Flamengo é melhor que o Atlético de Madrid. Na concorrência... Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que continua de folga, se reapresenta na sexta, mas as coisas continuam acontecendo fora das 4 linhas. Surgiu a notícia que um grupo de investidores querem ajudar o Flamengo com 4 bilhões para a construção do estádio do Flamengo. Será que isso é verdade? Teve essa reunião? A gente vai trazer essas informações. Apuramos também que o Flamengo vendeu um atacante por 2 milhões de reais, atacante campeão mundial sub-20. A gente vai trazer essas informações. Vamos falar agora de estádio próprio. Mas antes, galera, uma informação importante, tá? No jogo contra o Grêmio, teve recorde de público no futebol brasileiro no ano, quase 70 mil pessoas presentes. A renda bruta foi de 4.995.950 reais. Eu vi o borderô, e o borderô mostra que teve uma despesa de R$ 1.573.258,64. Eu pedi ajuda a um amigo meu para fazer a conta, e ele disse que isso é 33%, quase 34% da renda bruta. Isso quer dizer que o lucro líquido do Flamengo foi de R$ 3.302.897,16. Dá uma renda aí de em torno de 66%. Gente, o Maracanã é rentável ao Flamengo. É rentável. E essa aqui é a bola levantada para o próximo assunto. Surgiu uma notícia, confesso que eu não sei quem publicou primeiramente, assim, não sei mesmo, mas toda hora alguém me mandando sobre uma possível proposta de 4 bilhões de um grupo de investimentos para a construção do estádio do Flamengo. Entrei em contato com a diretoria do Flamengo, pessoas grandes do Flamengo, e todas falaram: Vene, esquece, não vai nessa, isso aí é invenção, não procede, não faz o menor sentido. De fato, tivemos uma reunião, inclusive essa informação foi publicada primeiro pelo Paparazzo, que eu confirmei, Gabriel Paparazzo, um abraço para ele. Teve reunião sim, mas foi para falar de name rights, tá? Porque o Maracanã obviamente vai ter name rights e seria teoricamente um parceiro na construção desse estádio próprio do Flamengo. Então, galera, não procede esse papo de investidores, 4 bilhões, não procede, tá? Não tem nada disso. O Flamengo está apenas conversando sobre name rights. Tá certo, tem que ter name rights. Para quem não sabe o que é name rights, vamos lá. O Morumbi hoje se chama Morumbis, por conta do name rights. O estádio do Corinthians, Itaquera, sei lá, hoje se chama Arena Neoquímica por conta do name rights. E assim vai. Name rights se torna ali o nome do estádio e a empresa paga por conta disso. Para finalizar nosso vídeo, galera, consegui descobrir os valores da negociação do atacante Chola, bicampeão mundial sub-20 com o Flamengo, jogador que o Flamengo investiu aí 3 milhões de reais para contratar na ocasião, e o Flamengo negociou esse jogador com o Dinamo de Kiev. Ele foi anunciado. Após o anúncio, uma pessoa me confirmou quanto o Flamengo vendeu o jogador Dinamo de Kiev. O Flamengo acertou a venda de 50% do atleta por $400 mil, tá? Isso dá hoje 2 milhões de reais na cotação de hoje. O Flamengo vai manter 50% desse jogador de 20 anos para uma venda futura. Vou dar a minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Para mim, uma baita negociação, porque o jogador que não seria aproveitado no time profissional tem tudo para se destacar no Dínamo, ser vendido futuramente e o Flamengo ainda ganhar mais dinheiro futuramente. E o contrato dele com o Dinamo de Kiev de 4 anos, ou seja, ele tem 4 anos para performar com a camisa do Dínamo
ser vendido e o Flamengo ainda ganhar em cima da venda. Eu, particularmente, achei uma boa venda. Do mês eleitos aqui no Seleção Sport TV, o Arrascaeta foi o craque do mês de abril, primeiro mês de Campeonato Brasileiro. Repetiu a dose em maio. Aí, em junho, a gente não fez a eleição por causa da Copa do Mundo de Clubes. E em julho, o Caio Jorge foi eleito o craque do mês. Esses foram jogadores de destaque, o Arrasca e o Caio Jorge, eleitos aqui no Seleção Craques do Mês. Hora de eleger o craque de agosto do Campeonato Brasileiro. Vamos aos candidatos. A gente pegou os 3 primeiros colocados e cada um entra com um candidato. Pedro, ele fez 2 gols na vitória contra o Internacional, Campeonato Brasileiro, não conta Libertadores. Fez 3 gols e deu uma assistência contra o Vitória e deu uma assistência no empate contra o Grêmio. Pedro, candidato. O desempenho contra o Vitória foi o ponto máximo dele no mês. Arrascaeta segue a sua regularidade, fez um gol no empate contra o Ceará, deu uma assistência na vitória contra o Mirassol, deu 2 assistências contra o Internacional, fez um gol e deu 2 assistências contra o Vitória e fez o gol contra o Grêmio. Impressionante o desempenho do Arrascaeta. Flaco Lopes virou titular, fez um gol no empate contra o Vitória, fez um gol na vitória contra o Ceará e fez 2 gols na vitória contra o Sport. E foi convocado para a seleção argentina. Vitor Roque cresceu, subiu de rendimento e é outro representante do Palmeiras, companheiro do Flaco. Fez um gol na vitória contra o Ceará, deu uma assistência na vitória contra o Botafogo, deu 2 assistências na vitória contra o Sport e fez o gol no empate contra o Corinthians. Domingo passado é o desempenho do Vitor Roque no mês de agosto com a camisa do Palmeiras. No Cruzeiro, Matheus Pereira fez um gol na vitória contra o Botafogo, foi eleito seleção da rodada. Deu uma assistência no empate contra o Mirassol, fora de casa. Fez um gol na vitória contra o Internacional. E fez o gol da vitória contra o São Paulo. De novo eleito seleção da rodada. Matheus Pereira, 3 gols e uma assistência em 5 jogos. O Caio Jorge, ele talvez não tenha números tão expressivos. A gente vai ter que recorrer ao desempenho dele, fora das estatísticas, se quiserem eleger o Caio Jorge. Ele tem 2 gols e uma assistência em 5 jogos. Ele deu uma assistência na vitória contra o Botafogo, eleito seleção da rodada. Fez um gol no empate contra o Mirassol e fez um gol na vitória contra o Inter. Portanto, os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, cada um com 2 representantes. E justamente suas respectivas duplas de ataque. Né? Caio Jorge e Matheus Pereira, Flaco e Vitor Roque, e no caso do Flamengo, Arrascaeta e Pedro são os candidatos a craque do mês. Vocês têm voto já pronto? Querem debater? Difícil, eu acho que eu vou votar no Caio Jorge. Caio Jorge? É difícil, com a Ana tem toda a razão. É muito difícil, porque tem o líder do campeonato, Arrascaeta jogando, sendo determinante, o Pedro voltou a ter uma boa sequência, o Palmeiras com o Flaco e o Vitor Roque também, mas eu acho que pelo conjunto, assim, e os números também no Campeonato Brasileiro, meu voto é no Caio Jorge. Eu vou confundir aqui, eu queria dar meu voto, mas é que eu só posso votar em caso de empate, né? Quem que você quer? Eu acho que o Arrascaeta teve um destaque também forte nesse mês de regularidade, assim. Eu vou votar no Arrascaeta mais uma vez. É o melhor jogador do campeonato. É verdade. E ele mantém a regularidade. Né? Ele decide, ele faz gol, ele dá assistência. Ele virou algo que ele não era, um líder dentro de campo. Ele está muito mais vivo, muito mais lúcido dentro de campo. Cara, o cara ele está mantendo o nível desde o início do campeonato. Sim, número de gols acima do que normalmente ele faz, brigando até pela artilharia. O único momento da temporada em que o Arrascaeta não conseguiu ser muito bom foi a Copa do Mundo, cara. Exatamente. Mas que talvez diga muito sobre o futebol dele, porque o Arrascaeta, quando vai jogar a Copa do Mundo, a Celeste, ele vira um coadjuvante da Celeste. Agora, esse tipo de enfrentamento, o Arrascaeta não tem lidado bem. Agora, Flamengo contra times sul-americanos, ele deita. Só para completar, por favor. Todos esses concorrentes
estão jogando bem, cara. É um Todos, fato. é muito boa essa nível do eleição. campeonato é muito bom. É. Isso, primeiro, é revelador do momento que temos do Campeonato Brasileiro. Você até observou muito bem. Caio Jorge, Matheus Pereira, Flaco, Vitor Roque, Pedro, Arrascaeta. O meu voto é para o Arrascaeta porque eu acho que o Felipe Luiz, claro que com a devida parceria com a Arrascaeta, algo que eu me considero muito importante. O Arrascaeta não volta mais para o campo do Flamengo para receber uma bola. Ele só recebe a bola no campo do adversário. Há uma passagem no jogo Flamengo e Bayern pela Copa do Mundo de Clubes que ele vai receber uma bola no campo do Flamengo e a bola ali é interceptada e sai inclusive um gol do Bayern. Pois bem, desde que o Flamengo voltou da Copa do Mundo de Clubes, o Arrascaeta não vem ao campo do Flamengo para receber. Esse é um ponto. Isso também, só para acrescentar, PC, na sua fala, diz também sobre a dupla de meias que joga nas costas dele, né? Porque se joga Jorginho e Saul, dá certo. Se joga Alan e Saul, dá certo. Sempre quem tá ali nas costas dele, aliás, quando o Jorginho... era Gerson e Pulgar, também a tava mesma super coisa. bem. Aliás, o Jorginho também, né? Que chegou assim, ó, tranquilinho, joga sem... Exato, não. 10 de 10, né? Então, assim, o técnico percebeu aonde ele pode ser cada vez mais, não é útil, é decisivo. Decisivo, exato. Porque o Arrascaeta, ele é o tempo inteiro decisivo. Com isso, o futebol dele só floresce. Ele hoje, melhor jogador do campeonato, como disse Lédio, eu concordo, e ele hoje é determinante no desempenho do Flamengo. E essa constância que vem desde abril, como mostra ali o painel, me fazem, mais uma vez, votar nele. Talvez até o grande desafio para o Arrascaeta, o Uruguai está classificado, vem uma coisa, precisa oficializar a classificação, mas vamos lá. Vem aí uma Copa do Mundo, e é numa Copa do Mundo ter esse protagonismo que ele já você vê, em 18 ele perdeu a posição para o Betancourt. Sim, jogou 45 minutos. Não em 22 ele foi reserva, até acho que foi um equívoco do Uruguai, porque quando ele entrou ele melhorou muito o time, mas o fato é que nesses enfrentamentos internacionais, o De La Cruz, por exemplo, tem mais protagonismo na seleção uruguaia, muito mais do que o Arrascaeta. Verdade. E pelo Flamengo ele não conseguiu. Agora, no cenário de futebol brasileiro, desde que veste a camisa do Cruzeiro, é sacanagem. É chicote debaixo do braço. É impressionante Isso como é ano uma boa após métrica ano. quando a gente fala dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, quando a gente pede na seleção brasileira. Porque o nosso melhor jogador do futebol, né, não o melhor brasileiro, o melhor jogador atuando no futebol brasileiro é o Arrascaeta, ele tem dificuldade na seleção principal. E aqui, quando a gente também faz essa análise dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, quando precisa ir para a seleção, a métrica é a mesma. Não é muita diferença. Não, porque não é tão óbvio assim, porque a gente fica o tempo inteiro, não, porque fulano tem que jogar na seleção, não sei quem tem que ser convocado. A própria relação do Neymar. Se o principal jogador, o mais efetivo, que tem os números melhores, tem dificuldade na seleção do Uruguai, os outros que atuam aqui, os brasileiros, a métrica tem que ser a mesma, né? Não muda. Os enfrentamentos seguem sendo difíceis para os jogadores que atuam aqui. Mim, né? Então, assim, eu ficava louco no Mundial de Clubes. Não tem tanta diferença assim. Tem sim. Pô, gente. É uma coisa tão óbvia, né? Assim, eu acho que a gente perde tempo, inclusive. Mas não é óbvio, tá? Porque eu já vi várias discussões. Eu lembro que a época que o Edinaldo ainda era presidente da CBF, quando chega o Dorival, a fala era jogar com mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. Eu falava, gente, isso é uma aberração, porque eu não quero descredibilizá-los. Tanto que fizemos, né? Os times brasileiros fizeram bons jogos no Mundial. Mas quando a gente fala do nível de enfrentamento, para o principal jogador que atua no Brasil é difícil, para o resto é difícil também. Pô. E uma questão de quando constatamos que há diferença, isso não significa dizer que não podem ser disputadas partidas mais intensas. Não é? Pegando o Flamengo e Chelsea, o Flamengo fez 4 gols no Chelsea, de lá para cá o Chelsea não levou mais 4 gols numa partida. Agora, se você pegar o Chelsea já ali bem treinado, é claro que tem uma diferença. É demérito? Não é demérito. Mas é possível, em determinado confronto, você ter um jogo mais parelho? É possível. 3-1, né? Foi 3-1 o jogo. 3-1, perdão. 3-1, tudo bem, mas já é impressionante. Assim, cara, é duro explicar o óbvio, mas vou explicar.
Não é a diferença do jogador sul-americano para o Isso. europeu. É o jogo. Dos times Isso aí. sul-americanos para os times europeus que estão repletos de sul-americanos. Porque várias vezes durante o Mundial, quando a gente falava assim, todo mundo, ai, nossa, mas a imprensa brasileira fala que os times, os jogadores... Então é isso aí, nação. Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, que é muito importante. E, por último, mas não menos importante, ative o sininho, as notificações, para você sempre ficar informado das notícias logo assim que elas saírem, beleza? Bom, tem informação aqui sobre o Pedro, que recebe oferta milionária e vira praticamente inegociável no Flamengo. Camisa 9 desperta interesse nessa janela, mas rubro-negro fecha as portas para a saída do clube. Ele tem 9 participações diretas em gols nos últimos 11 jogos. Os últimos 2 meses de Pedro no Flamengo foram marcados por polêmicas, tensão, afastamento e finalmente a volta por cima. O atacante foi tratado como negociável por um dirigente e posteriormente cobrado publicamente por Felipe Luiz, mas retomou o protagonismo nos últimos jogos e vive o melhor momento desde a grave lesão. Em julho, o nome de Pedro foi destaque no noticiário depois que um integrante do departamento de futebol disse que aceitaria vender o atacante por 15 milhões de euros, 95 milhões de reais. O atacante se sentiu incomodado com a situação e o GE apurou que na ocasião, o presidente Mbappé não considerava negociá-lo, posição que se mantém nos dias atuais, mesmo com o interesse de fora manifestado nessa janela de transferências. Pouco tempo depois, o atacante foi cobrado por Felipe Luiz por causa do desempenho nos treinamentos. Na época, o treinador fez duras críticas ao definir o comportamento do camisa 9 como lamentável e beirou o ridículo. Pedro ficou fora da relação de 2 jogos. A cobrança surgiu efeito no primeiro confronto após a polêmica. O jogador marcou gol contra a vitória do Flamengo no clássico contra o Fluminense. Na ocasião, ele disse que ter sido colocado à venda o abalou emocionalmente e provocou a queda de rendimento no dia a dia. E o interesse no Qatar fez com que o Pedro recuperasse o prestígio e afastasse qualquer possibilidade de saída nesse momento. Nos últimos dias de janela, o staff do jogador comunicou ao Flamengo o interesse do Al Rayyan, como que está o Roger Guedes hoje em dia. O diretor de futebol José Boto chegou a conversar com o dirigente do clube do Qatar, que sinalizou o interesse em pagar 18 milhões de dólares no Pedro, 98 milhões pelo atacante. O Flamengo, assim como fez as investidas que recebeu por Léo Ortiz e Léo Pereira, informou que não quer negociar nenhum atleta titular nesse momento, porque o clube entende que só negociará quem perdeu o espaço completamente com o Felipe Luiz. Eu acho que a diretoria do Flamengo tomou uma decisão corretíssima em relação ao Pedro. Não tem 9 centroavante igual a ele no Brasil, já falei isso em outros vídeos e ainda bato na tecla falando a mesma coisa, porque o Pedro é fora do comum, cara. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. O Flamengo fez certo em não vender o Pedro? O que você acha dele no Flamengo e dessa fase que ele está vivendo? Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.